Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para continuarmos os estudos sobre no Apocalipse, né? Hoje nós vamos para o capítulo 13 do Apocalipse. Vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença. Eu lhe peço a direção para esse estudo, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor use a tua serva para falar tudo o que o Senhor quer falar através de mim. Que eu seja apenas um instrumento em suas mãos, nada mais do que isso. Que o Senhor esteja falando aos teus servos, àqueles que o Senhor quer alcançar com a sua palavra. Que eles sejam fortalecidos a cada dia mais e alegres, porque a nossa redenção se aproxima. Obrigado por tudo neste momento. Amém, Senhor. Então, vamos começar esse estudo. Nosso estudo de hoje é no Apocalipse 13. As duas bestas. Então, vamos ver o que o Senhor me revelou em relação a este assunto, né? É bem comprido. Então, vamos lá. Apocalipse 13, 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então vamos ver primeiro esse versículo aí. João relata que ele, João, está sobre a areia do mar e viu subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. No Apocalipse 12, 3, diz o seguinte, 12, 3, diz o seguinte: E viu-se outro sinal no céu, eis que era um dragão, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, aqui o dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mesma coisa da besta, né? Da besta aqui que João está vendo no versículo 1 do capítulo 13. Já no capítulo 17 do Apocalipse, vamos ver o que é que diz lá. 17:7 diz assim: E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, aqui é a descrição do mesmo ser, não é? No Apocalipse 12, 3, chama de dragão. No Apocalipse 3, 1, de besta. No Apocalipse 17, 7, é a besta. Então, vamos ver o que isso significa, não é? Em João 12, 3, João revela que vê um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 10 diademas. No Apocalipse 17, 7, João relata mais uma vez uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. No Apocalipse 12, 3, João está falando do sistema do diabo sobre a terra. Então, aqui neste versículo, João está dizendo, no Apocalipse 12, 3, João está dizendo que o dragão aqui é o sistema da besta. Então, o sistema da besta, o dragão é o sistema da besta. No Apocalipse 13, 1, João está falando do anticristo, que irá receber do dragão todo o seu poder
para governar. Para governar estes 7 anos na terra. Ou melhor, o anticristo receberá do sistema do diabo todo o poder necessário para governar os 7 anos. Então, espero que os irmãos estejam percebendo, entendendo. Ainda no Apocalipse 13:1, João vê que a besta tem 10 chifres e 7 cabeças. No Apocalipse 17, do 9 ao 11, vamos ver o que é que diz lá. Apocalipse 17, do 9 ao 11, diz assim: Isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo reino, né? E é dos 7, e vai à perdição. Então, João aqui no Apocalipse 17, do 9 ao 11, ele faz mais uma revelação. João explica que as 7 cabeças da besta são também 7 reinos. Então, essas 7 cabeças são 7 reinos, dos quais, ele diz, dos quais caíram 5. 5 já não existe. Um existe. O 6º reino existe. Ele não está dizendo que este reino governa, ele está dizendo que existe. E o outro ainda não chegou. O 8º reino ainda não chegou. Ou melhor, o 7º reino ainda não chegou. O 6º existe. João está dizendo que ele existe. Ele não está dizendo que o 6º reino está governando. Ele diz que ele existe. E o 7º reino ainda não chegou. Isso João está explicando, né? João, no versículo 11, também ele diz, né? João revela que esta besta era e não é mais. Mas João revela que esta besta é o 8º reino. E ele procede, quer dizer, vem dos 7 reis e caminha para a perdição. É um enigma, né? É um enigma que só Deus sabe, mas que me revelou. Então, vou passar para os irmãos. O que João está revelando sobre esta besta e as suas 7 cabeças? As 7 cabeças são os 7 impérios governados por Satanás no passado. Então, Satanás governou os 7 impérios mundiais. Então, essas 7 cabeças são os 7 impérios mundiais que Satanás governou e irá governar, né? Porque o 7º não existe e nem o 8º, né? Então, vamos prestar atenção aqui à revelação da palavra de Deus. Então, esses 7 impérios são o Egito, do faraó, não é? Do Ramanassés. A Síria, que levou o reino de Israel cativo, né? Prendeu muitas nações. A Babilônia, que levou o reino de Judá cativo, né, escravo, e também dominou todo no seu tempo. A Pérsia, que fez o mesmo, dominou as nações daquele tempo. A Grécia também. E o Império Romano. Então, aqui, no Apocalipse 17:10, diz o seguinte: E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7.
e vai à perdição. Então aqui João, no Apocalipse 17:10, João revela que 5 destes reinos ou destes impérios, né, não existe mais. Quer dizer, ele não está mais existindo como império, como governo mundial. Mas um existe, quer dizer, um desses impérios ainda hoje existe. Só que ele não tem um líder único, mas ele existe. Mas o sétimo ainda não chegou. Então, o sétimo reino mundial, o sétimo império, ele ainda não chegou. Ainda não chegou. Ainda estamos no sexto império. Quer dizer, o sexto império, ele existe, mas não é governado por um único governo. Mas ele existe, nunca deixou de existir. João revela que quando este reino ou governo chegar, será de pouca duração. Então, este império, esse sétimo império, que é o mesmo governante do oitavo império ou governo, será de pouca duração. No versículo 11 do capítulo 17 do Apocalipse, João diz o seguinte: e a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai para a perdição. João revela que a besta que era, mas não é, mas não é mais, mas não é mais. Então, a besta que era, mas não é mais, ele é o oitavo reino, e ele virá dos 7 reinos. Então, desses 7 reinos, então virá o anticristo, né? Essa besta. No Apocalipse 13:3, nos diz o seguinte: e veio uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, aqui no Apocalipse 13:3 está dizendo que a besta foi ferida, uma das cabeças da besta, quer dizer, um dos impérios. A cabeça aí, as 7 cabeças são 7 impérios, nós já sabemos que 5 já caiu e um ainda existe e o outro virá. E desses 7 virá o último, né? Império, que é o oitavo. Então, e aqui no versículo 3 do Apocalipse 13 está dizendo que a besta, uma das cabeças da besta, foi ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. Então, João vê uma das cabeças da besta como sendo golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. Então, uma das cabeças, dessas 7 cabeças, ou desses 7 impérios, foi golpeado de morte, mas foi curado. Então, o dragão do Apocalipse 13:2 representa o sistema do diabo sobre a terra, né? Aqui 13:2, vou ler mais uma vez. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão. E o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, João vê uma das cabeças da besta como sendo golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. O dragão do capítulo 13:2 representa o sistema do diabo sobre a terra. A besta representa os governantes mundiais que Satanás tem dominado mundialmente durante a humanidade. As 7 cabeças da besta são os principais governos mundiais levantados por Satanás
para governar a terra, né, a humanidade, que são os seguintes impérios, que nós já vimos, né? O Egito, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e a Roma. No Apocalipse 17:10, nos diz que 5 destes governos ou impérios já caíram, ou melhor, já não governam mais mundialmente. São eles Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e a Grécia. No Apocalipse 17:10, nos diz que um ainda existe, ou melhor, ainda governa o mundo. No Apocalipse 13:3, João vê uma das cabeças da besta sendo como que golpeada de morte. Ou melhor, João vê o sexto império, o Império Romano, como sendo destruído ou morto. Mas esta ferida mortal foi curada. O que João está nos revelando? No ano 476 depois de Cristo, o Império Romano deixou de existir como o governo mundial e passou a governar somente como a religião mundial. Então, o governo romano mundial deixou de existir como governo, mas ele passou a governar como religião cristã católica mundial, né? Então, existe a religião católica em todo o mundo. E a Igreja Católica domina, né, estes países. Mas também tem ainda o governo romano, né? O Papa, ele é o próprio governante, podemos dizer, não é? O presidente de Roma. Mas governo, ele não governa mais mundialmente como governo, mas como religião ele governa ainda, né? Então, católica que também aos poucos foi sendo desligado da influência que ainda tinha no governo do mundo. Então, a Igreja Católica, até alguns anos atrás, né, ela, não é, tinha muito poder nos governos das nações, entre os presidentes. Mas aos poucos ela foi sendo desligada, né? A religião foi sendo desligada do governo. Mas até alguns anos atrás ela tinha ainda, né, esta influência. A Igreja Católica em muitas nações recebia o que? Terras, o governo dava dinheiro para a igreja e assim sucessivamente. Mas ela foi perdendo, né? Ela foi se afastando do governo, ficando apenas como religião, que também é religião, né? A religião mundial, né? A religião católica se tornou, o governo romano se tornou mundial apenas como religião, né? Religião cristã católica, né? Católica apostólica romana, que ainda tinha no governo do mundo um pouco de influência, né? Mas foi perdendo. Esta foi a ferida que este governo ou império sofreu. Então, quando a Roma perdeu seu governo e ficou só como religião mundial e tinha muita influência nos governos da terra, e aos poucos ela foi perdendo esta influência, esta foi a ferida que este governo, né, que este império romano perdeu, né, sofreu. Mas o sétimo governo, preste atenção, o sétimo governo que ainda não existe, que também é o renascimento do Império Romano, esse sétimo governo, será o renascimento do Império Romano.
através do oitavo governante ou governo, que será o anticristo. Ele voltará a existir, logo o governo do anticristo será o governo romano. Então, o sétimo governo será o governo, o Império Romano renascido. Quer dizer, ele voltou à vida, ele voltou a existir. Ele sofreu uma ferida mortal, mas essa ferida foi sarada. Por quê? Porque o sétimo governo será o governo romano renascido, reavivado e botado em ação através do oitavo governo, que é o anticristo. Não sei se os irmãos estão entendendo. Que Daniel 2, em Daniel 2, 43 e 44, o governo romano é os pés da estátua de Daniel, de Daniel 2, 43 e 44. A estátua tem os pés de barro e ferro, né, misturado. Então, o governo do anticristo terá essa mistura, né, mistura com o barro e o ferro. Significa que por um lado ele é forte, mas por outro é fraco. No Apocalipse 17:11, João revela que o oitavo reino procede dos 7 reis. Reinos quer dizer, ele vai sair de um destes reinos e vai ser do reino, do Império Romano, né? Então, o oitavo reino procede dos 7 reinos ou impérios, ou melhor, terá as características da iniquidade e a malignidade dos 7 reinos ou impérios passados. Então, estes reinos, né, estes reis destes impérios, né, eles eram muito malignos. Então, este oitavo rei que vai sair do reino de Roma, ele vai ter estas características destes governantes, destes impérios da Síria, da Babilônia, do Egito, de Roma e de todos os outros. Então, este governante desse oitavo império, que vai sair do sétimo império, que vai renascer no anticristo, então ele será ele terá característica destes impérios. Ele será um rei, um governante iníquo, não é? Ele será muito iníquo e maligno, é? Então, ele terá esta característica desses 7 impérios. No Apocalipse 17:8, diz assim, 17:8, Apocalipse 17:8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Interessante, né? Então, o anjo diz para João que a besta que ele, João, viu, ela era e não é mais. Ou melhor, era um governo mundial através destes impérios, mas não é mais. Mas ele está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O que é que o anjo está dizendo aqui? O anjo está falando do próprio Satanás, que deixará o governo da terra no período em que Jesus estiver governando na terra. Então, ele era, mas não é mais. Mas ele vai ressurgir do abismo, ele vai voltar a governar.
Então, é isto que está dizendo. Então, quando Jesus implantar o governo dele, todo esse sistema maligno, deixa eu ler bem aqui, neste período de 1000 anos, a serpente, que é o diabo, será acorrentada, né? A serpente, que é o diabo, será acorrentado e preso no abismo. Apocalipse 20, do 1 ao 3, lá diz, o anjo vai pegar Satanás e vai acorrentar e lançar no abismo. Mas no Apocalipse 27, do 7 ao 10, ele será solto e caminha para a destruição final. Ele será lançado no lago de fogo. Lá no Apocalipse 20, do 7 em diante, no final do governo de Jesus, quando Jesus terminar, então Satanás será solto e ele vai sair pelas nações, arrebanhando, né, aqueles que se revoltaram contra Jesus. Para o quê? E ele vai formar um grande exército para lutar contra Jesus. Mais uma vez, vai ser a última guerra. Lá diz que é a guerra do Hemagedon. Então, ele está preso no abismo, mas ele vai ressurgir do abismo. Então, Satanás vai ser solto e ele vai sair do abismo e vai novamente, mundialmente, arrebanhar estas pessoas que se revoltaram contra o governo de Jesus para que elas sigam a ele. Então, no Apocalipse 13, 2, João vê uma besta que é semelhante ao leopardo. O que significa isso? Significa que o anticristo será maligno. Então, leopardo significa malignidade, significa maldade, significa coisa ruim. A besta também tinha os pés de urso, significa que o poder dele será muito grande. Ele será um rei, um governante muito forte. Terá a força do ferro dos pés da estátua de Daniel. Daniel 2, do 28 ao 45. Seja bem-vinda, Suzane, que o Senhor te abençoe. A besta também tinha uma boca de leão. Significa que o governo do anticristo será um governo de destruição de tudo e de todos. Ou melhor, o anticristo irá destruir todos os valores cristãos e os valores judaicos, todos os valores que Deus deu para a humanidade como valores divinos. Ele destruirá tudo que se chama Deus, segundo as Tessalonicenses 2:4. Ele destruirá os valores morais, culturais, espirituais, a justiça e a ordem. Então, este governo será maligno. O anticristo destruirá todas as nações, suas culturas, seus valores morais, religiosos, políticos, e as tornarão em um só regime político, cultural, moral e religioso estabelecido por ele, conforme ele. Então, ele vai fazer as suas próprias leis. Então, ele vai quebrar todos aqueles valores cristãos e judaicos, né? Conforme Deus criou para a gente, e ele mesmo vai formar as leis deles. Então, no Apocalipse 13, 2, João vê o dragão, ou o sistema do diabo, entregando, né, entregando nas mãos do anticristo o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, o seu poder, a inteligência artificial, né? E todo o controle digital do mundo. Então, Satanás, né? Ele vai entregar para a besta o seu poder, que é o poder o poder digital, né?
o poder digital, o poder da inteligência artificial, destes controle, né, de internet e tudo mais. O seu trono, o governo do mundo, ou o governo romano renascido como um novo império no mundo. Então, o trono dele será esse império romano que renasceu, que está renascendo no mundo todo. Então, este será o governo que Satanás vai entregar nas mãos do anticristo. É o governo, é o império romano. É o governo romano que vai renascer novamente. E de lá vai sair este oitavo rei, ou governo, ou império, que será o do anticristo. Então, e grande poderio ele deu para o anticristo o poder de vencer os santos, ou melhor, os cristãos e os judeus. Significa que neste tempo o sistema da besta já está totalmente pronto e será entregue nas mãos do anticristo, o iníquo, o homem da iniquidade. Segundo as Tessalonicenses 2, do 9 ao 10. Jesus, em 2019, com a abertura do primeiro selo do Apocalipse, deu permissão para que Satanás colocasse o seu sistema, o sistema da besta, em ação. Colocasse o sistema da besta, fosse implantado no mundo, em todo o mundo. Apocalipse 6, 1 e 2. Deixa eu ler bem aqui. Então, no Apocalipse 6, 1 e 2, Jesus ele dá a permissão em 2019, com aquela praga que foi jogada na terra. Jesus ali estava abrindo, ali era a abertura do primeiro selo. Jesus está dando ao sistema do dragão, lá do Apocalipse, o sistema. Não é o anticristo, como muitos dizem, né? O cavaleiro branco é o anticristo. Não é o anticristo, é o sistema. Então, Jesus deu a permissão para o sistema, para Satanás colocar no mundo o sistema, botasse em prática o sistema dele. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha o arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então significa que Jesus deu a permissão para o sistema do anticristo, o sistema da besta, o sistema do dragão ser colocado no mundo. E ele saiu vencendo, e para vencer significa que ninguém vai deter ele. Ele vai botar todo o seu sistema, todo o seu governo, ele vai colocar tudo isso no mundo, porque já foi dado a permissão para ele. E entrará em vigor somente depois do arrebatamento da igreja. Então, o sistema do anticristo está sendo colocado no mundo. E ele só vai entrar em vigor, quer dizer, ele só vai assumir, o anticristo só vai assumir este governo mundial, este último governo, o oitavo governo, que vai sair do sétimo, né? Porque o sexto é o romano, que está como morto, mas que ele vai voltar à vida, vai ser o sétimo. E ele de lá vai sair esse oitavo governo, que é o do anticristo. Então o anticristo vai vir desse governo romano, né? Esse império romano que está revivendo, está renascendo. E entrará em vigor somente depois do arrebatamento da igreja. Segundo as Tessalonicenses 2, do 6 ao 8. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Aí fala do arrebatamento. No Apocalipse 13, 4. Vamos ver o que é que diz lá. E
Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, aqui a gente vê o dragão dando à besta o seu sistema de governo. Então, diz o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo. Então, eles adoraram a besta e o dragão. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta. Então, eles vão adorar a besta e vão adorar o dragão. Eles vão adorar o sistema de Satanás, que é o sistema digital, que é a inteligência artificial. E vão adorar o anticristo, o homem que vai governar, né? Então, no Apocalipse 13:4, tanto o sistema do diabo, ou melhor, a inteligência digital e todo o sistema digital de controle mundial, a besta usará este poder digital para controlar através dele todos os governos do mundo e todas as pessoas que receberem a marca da besta. Estas pessoas passarão a serem propriedades da besta. Então, quando a pessoa receber a marca da besta, que nós não sabemos ainda o que é que vai ser, mas vai ser algo para dar controle ao anticristo. Então, quem receber essa marca não tem mais chance de salvação. Então, no Apocalipse 13:4, tem duas perguntas. A primeira pergunta: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante à besta? Então, em 2 Tessalonicenses 9, diz o seguinte, deixa eu ler, deixa eu ir lá. 2 Tessalonicenses 2:9, diz o seguinte, 2:9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. Então, esta besta, não é? Então, essa besta, ela tem o poder do iníquo. Então, o poder dela é segundo Satanás, o iníquo. É segundo a eficácia de Satanás, ou melhor, o poder da besta será segundo o poder do diabo. Ninguém será semelhante a esta besta. Ninguém será igual ao anticristo. Então, a primeira pergunta é: quem é semelhante à besta? Ninguém, nenhum ser humano será semelhante à besta. Por quê? Porque essa besta será a personificação do próprio Satanás. Ela será usada pelo diabo, próprio Satanás. A segunda pergunta: quem poderá batalhar contra a besta? A segunda pergunta: quem poderá batalhar contra a besta? Somente Jesus batalhará e vencerá a besta, o falso profeta e todo o sistema do diabo e o próprio diabo. Então, somente Jesus, na sua segunda vinda para Israel, não é a volta dele para a igreja, porque ele não vai batalhar. A Bíblia diz que ele vai ficar nos ares. Então, mas para Israel ele vai voltar. Então, somente Jesus batalhará e vencerá a besta, o falso profeta e todo o sistema do diabo e o próprio diabo. 2 Tessalonicenses 2:8. 2 Tessalonicenses 2:8, o que é que diz lá? Diz o seguinte: e então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então Jesus vai destruir Satanás só pelo sopro da sua boca e pela sua presença, porque o diabo não tolera a luz da presença de Deus, de Jesus. Aqui no Apocalipse 19, 20, nos diz o seguinte. Apocalipse 19, 20 diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, quem é que vai vencer a besta? Somente Jesus, somente Jesus. Homem nenhum tem condição de vencer a besta. Por quê? Somente Jesus. Porque no Apocalipse 6:2, Jesus deu a permissão para o sistema da besta ser implantado no mundo, para que o anticristo venha para governar. Só Jesus vai tirar só Jesus vai vencer, só Jesus vai tirar dele este governo. Jesus deu a permissão para ele implantar o governo e Jesus vai destruir esse sistema. Somente no capítulo 19 do Apocalipse, do 19 ao 21 e do 20, do 1 ao 3, é que Jesus vai destruir tanto a besta, o falso profeta, e todos aqueles que foram marcados com a marca da besta, e também Satanás, que vai ser lançado no abismo, né? Então Jesus destruirá todo este sistema de governo, né? Todo o sistema deste governo vai destruir o governo e vai destruir Satanás, quer dizer, Satanás vai ser preso. No Apocalipse 13, do 5 ao 6, diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então aqui no Apocalipse 13, do 5 ao 6, João revela o tanto de meses em que o anticristo blasfemará de Deus. Então ele vai passar 3 anos e meio blasfemando de Deus, blasfemando de Deus, dos santos no céu, né? Deixa eu ler aqui de novo. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, né? Então ele vai blasfemar de Deus, de Jesus, dos anjos e dos cristãos que já estão lá, né? Os santos. No Apocalipse 13, 7, João nos diz que foi permitido ao anticristo fazer guerra aos santos, no Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, foi dado a ele, Satanás, ao seu sistema, ao seu governante, o anticristo, foi dado a ele esse poder, que diz, né, versículo 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Por quê? Porque no Apocalipse 6:2, Jesus deu a permissão e ele saiu vencendo e para vencer. Ninguém vai deter ele, ninguém vai deter Satanás. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Aqui diz que
e foi-lhe permitido. Então Jesus permitiu ele fazer guerra aos santos. E o que é que está acontecendo hoje? A guerra está grande entre o sistema do Satanás e os cristãos. E quem é que está vencendo? Não é os cristãos. Quem está vencendo é Satanás. Nós não estamos vencendo a Satanás. O Satanás ele está cada vez mais indo forte, preenchendo a terra do sistema dele. Então, os irmãos devem perceber o que é que está acontecendo. Então, aqui diz, João nos diz que foi permitido ao anticristo fazer guerra aos santos e vencê-los. Ou melhor, Jesus deu permissão ao diabo de lutar contra o seu povo, tanto judeus como cristãos, e os vencer. E Satanás deu ao anticristo este poder de vencer os santos. Então, no período da grande tribulação, meus irmãos, ele vai perseguir mais ainda esses que não subiram no arrebatamento. No estudo passado, nós estudamos sobre o arrebatamento, no capítulo 12 do Apocalipse. No capítulo 13 do Apocalipse, o anticristo vai se revelar, vai se manifestar. E ele vai começar a guerra contra os crentes que ficaram. Os judeus nesse tempo ainda não estarão convertidos. Eles só vão se converter, só vão se arrepender, o remanescente, só dos 3 anos e meio do governo do anticristo para frente. Mas esses 3 primeiros anos e meio do anticristo é a igreja, aqueles que se arrependeram nesse tempo que vão ser perseguidos. E vão ser vencidos. Quando eu digo vencido, não significa que eles vão perder a salvação. Significa que eles vão andar escondido, não vão ter mais direito a nada, vão andar fora da lei do anticristo, né? É isso aí, essa perca dos cristãos. Não, significa que não vão ter mais direito em nada nessa terra. No Apocalipse 13:8, diz o seguinte: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, no versículo 8 diz, João nos revela que todos os que não têm os seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que é Jesus, irão adorar a besta e a sua imagem digital, ou holograma, né? Eu acho que essa imagem digital aí, do anticristo, vai ser um holograma, em todo mundo vai ter essa imagem, as pessoas vão ter que adorar. No Apocalipse 13, do 9 ao 10, diz assim, se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, o que é que João está nos revelando aí? No versículo 9, é um alerta para quem ficar para a grande tribulação. Então, é um alerta, né? Por quê? Porque os cristãos serão perseguidos. Eles não terão mais lugares, direito neste mundo. Então, tanto os judeus aqui depois dos 3 anos e meio, né, do governo do anticristo, eles vão também estar sendo perseguidos. Por quê? Porque o remanescente vai se converter. Os que não se converterem é porque estarão alinhados com o governo do anticristo. Então, eles já receberam receberam a marca da besta, eles já são do anticristo. Mas aquele remanescente de Israel que não se aliar, que não quiser, que não aceitar a marca da besta, não aceitar adorar a besta, eles serão perseguidos. Então, tanto cristãos como judeus convertidos a Jesus têm que serem perseverantes, pacientes no Senhor e resistirem firmes até o fim, mesmo que esse fim seja a morte, né?
Se for necessário ir para o cativeiro, então irão. Se for necessário serem mortos, então serão, né? Ou judeus, a espada, né? Necessário que seja morto a espada. Esta é a perseverança dos santos. Você vai resistir? Será que você vê uma espada ali para cortar seu pescoço? Será que você vai ser perseverante na palavra? Será que você vai resistir essa perseguição? Será que você vai resistir? Ou será que você vai negar a fé? Então, por isso que diz, esta é a perseverança dos santos. Então, quem perseverar até o fim deste governo firme em Jesus, então eles têm o nome escrito no livro da vida. A segunda besta, agora vamos para a segunda besta. A segunda besta, a besta que emerge da terra, que sai das religiões da terra. Esta besta é o falso profeta, no Apocalipse 19:20. O falso profeta será o responsável de levar ao mundo inteiro a adoração ao anticristo e à sua imagem, que será a inteligência artificial, ou o holograma, né, do anticristo, que o holograma é como se fosse o anticristo. Quem assistiu a novela da Record, não é, o Apocalipse, viu lá o Ricardo, o holograma do Ricardo, mais ou menos daquele jeito ali. Então, em todo mundo vai ter aquilo ali, as pessoas vão ter que adorar. Quem não adorar, vai ser morto. Então, é simples assim, né? A imagem da besta que será a inteligência artificial. Então, eu acredito que seja um holograma do anticristo. Tanto a besta que sai do mar será o governante mundial, quanto a besta que sai da terra, das religiões, será pessoas usadas pelo diabo para levar a humanidade deixar de olhar para o verdadeiro Deus, deixar de seguir a Jesus, deixar de olhar para o Criador e serem salvos, para olharem para o falso Deus, o falso profeta, o anticristo, e adorarem, né, o anticristo e a sua imagem, e serem condenados com eles para o lago de fogo, né? 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. Os irmãos podem ler em casa. No Apocalipse 13:11, nos diz que a besta que sai da terra tinha 2 chifres. Então, a besta que sai da terra, o falso profeta, tinha 2 chifres. Estes chifres são poderes que o falso profeta receberá do próprio diabo. No Apocalipse 16:14, deixa eu ler bem que já estou pertinho. 16:14 diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, estes espíritos esses espíritos de demônios que fazem sinais, faz milagres, faz curas. Então, por isso, meus irmãos, a gente vê muitas igrejas aí falsas, muitas igrejas aí que diz que são cristãos, mas não são, operando muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres, muitas curas. São esses demônios, operadores de sinais. É o que o falso profeta vai fazer. Então, devemos ter cuidado com o que a gente está vendo no mundo. No Apocalipse 13:12, João diz que o falso profeta tem toda a autoridade da primeira besta, ou melhor,
A primeira besta tem autoridade sobre o governo de todo o mundo, mas a segunda besta terá autoridade sobre a religião de todo o mundo. Nós já sabemos que tem a religião do mundo será a religião abrâmica, né? É a fusão de 3 religiões, diz que são dos filhos de Abraão. É a religião católica, né? Cristã católica, e aqueles crentes que são do diabo também, que não tem nada a ver com Deus, que se misturam, estão se misturando. O judaísmo e também o islã. Então, isto aí eles dizem que é a religião mundial. Então, esta religião é a religião do Satanás. Então, assim como em Daniel 3, vou ler aqui para Daniel. Daniel 3, Daniel, capítulo 3, versículos do 3 ao 6, diz o seguinte. Daniel 3, do 3 ao 6, diz assim: Então se reuniram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais de todos os governadores das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa e da sambuca, do saltério e da sinfonia e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o que aconteceu no tempo de Daniel? Aqui Nabucodonosor fez uma estátua muito grande, bem de uns 15 metros, se eu não estou enganada, e mandou todos os governantes, todo o povo, todas as nações que ele tinha feito escravo, a adorar aquela estátua dele. Então, aquela estátua dele representava os ídolos dele. Todos tinham que adorar. Quem não adorasse seria morto. Então, o rei Nabucodonosor fez uma estátua muito alta e exigiu que todos as autoridades do seu reino e todos os povos, nações e línguas, né? Todas as línguas eram obrigados a adorarem a estátua do rei Nabucodonosor. Se não adorasse, eles seriam lançados na fornalha acesa. Já pensou? Assim será no governo do anticristo. Quem não adorar o anticristo e a sua imagem, que será espalhada por todo mundo, que é este holograma, né? Holograma. Então estará esta pessoa que resistir, que se rebelar contra e não querer, né, colocar a marca da besta, não querer adorar o anticristo, não querer adorar a sua imagem, essa pessoa será perseguida, será morta, não terá direito a nada. Por quê? Porque ela não está ligada com o anticristo, com o sistema do anticristo, com o sistema digital, com o sistema do governo mundial. Então devemos prestar atenção que estamos vendo acontecer no mundo. Em Daniel 3:21 diz assim:
Daniel 3, 21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Então Daniel não estava lá, mas estavam os 3 amigos, né, de Daniel. E eles não adoraram a imagem do Nabucodonosor. Eles se rebelaram contra este reino, esta adoração, esta ordem do reino. E eles foram jogados na fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que era. E eles foram jogados lá, na fornalha. Mas como Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a estátua do Nabucodonosor, eles foram jogados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Mas assim como dentro da fornalha ardente Jesus estava com eles, também Jesus vai estar com todos aqueles que não aceitarem o sistema da besta, não se curvarem à imagem de Satanás, do anticristo, não fazer a marca do diabo na sua mão direita ou na sua fronte. Então esta pessoa, Jesus estará protegendo, cuidando, mesmo que alguns sejam mortos, mas serão salvos. Jesus disse: quem perder a vida, ganhá-la-á. Mas quem ganhar a vida, né, perdê-la-á. Então, é melhor você perder a vida por causa de Jesus nesse mundo e ir para o céu do que você ganhar um pouco de tempo nesse mundo de pecado, de imundície e perder a vida eterna. Então, no Apocalipse 13, 14, vamos ver o que é que diz lá. Apocalipse 13, 14, diz o seguinte. Apocalipse 13, 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, aqui está dizendo no Apocalipse 13, 14. João revela que o falso profeta enganará os que moram na terra por causa dos sinais que ele faz, né? Que serão feitos, né, nesse tempo. Ele vai executar esses sinais diante da besta, do falso profeta. O falso profeta manda fazerem uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada, mas foi sarada, né? A gente está falando aí do Império Romano, que foi ferido lá, deixou de existir como império, como governo mundial, mas nunca deixou de existir no mundo. Ele passou a existir como religião mundial, mas tinha uma grande participação nos governos do mundo, mas isso foi sendo tirado. Esta foi a ferida, né? A espada é a palavra de Deus, que se cumpre as profecias, né? Então, esta espada é a palavra de Deus se cumprindo sobre os impérios, sobre os reinos. Mas o Império Mundial Romano voltou à vida no governo do anticristo. A ferida mortal do Império Romano foi curado. Ele voltou a ser o governo mundial, junto com a religião mundial. É só a gente ver, meu irmão, o que é que o Papa faz, né? O que é que o Papa está dizendo? Ele é a Roma. Ele é o Império Romano na Terra. Ele está surgindo. O Papa, ele está falando muitas coisas que a gente vê, né? E é de lá, desse império aí, que vai vir o anticristo. Nós sabemos que tem muitos, todos eles são coleados com esta Roma aí. No Apocalipse 13, 15, João revela que será dado comunicar fôlego à imagem da besta,
para que não somente a imagem falasse, mas fizesse morrer todos aqueles que não adorem a imagem. Nós estamos vendo a cada dia a inteligência artificial se tornando a cada dia parecida com uma pessoa, né? No Apocalipse 13, do 16 ao 18, era a marca que todos os moradores da terra serão submetidos se quiserem fazer parte do governo do anticristo e terem aquilo que precisarem para a sua sobrevivência neste governo. Então, no Apocalipse 13, do 16 ao 17, Jesus vai falar lá da marca, né? Que esta marca são 3 números, né? 666 será o nome da besta, será a marca da besta e o número da besta. E juntando tudo vai dar 666. Então, quem não tiver não vai poder nem comprar, nem vender, nem ter comércio, nem comprar nada. Quer dizer, não vai ter vida neste governo. Então, vai ser um fugitivo. Então, só que aqueles que receberem esta marca já serão do anticristo e não terão mais nenhuma possibilidade de ir para o céu. Então, muitos, meus irmãos, eu digo para vocês que o mundo quase todo vai receber essa marca. Então, e não vai ter mais chance de ser salvo, né? E o juízo de Deus na grande tribulação, que é os 3 anos e meio depois, os 3 últimos anos e meio do governo do anticristo. Então, o juízo de Deus na grande tribulação, que será os 3 últimos anos e meio do governo do anticristo, os alcançará com os seus juízos. Então, o juízo de Deus vai alcançar essas pessoas que preferiram ficar vivas mais um pouquinho nesse mundo, adorando o anticristo. Então, nesse tempo aqui, será bem difícil para essas pessoas, porque Deus vai vir com juízo e vai ser juízo grande. Agora eu faço uma pergunta para você que ainda não tem Jesus como Salvador, você que já tem, mas que não está seguindo Jesus como deve, né? Você está pronto para a volta de Jesus? Ele está vindo. Ele não vai custar. Se você ainda não tem Jesus, receba Jesus. Se você já tem Jesus, mas está no pecado, abandone o pecado, se arrependa e peça perdão e venha para Ele, faça a vontade dEle, senão você vai ser um dos que vai ficar. Então, se você quer receber Jesus, ore comigo. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, eu te recebo agora como Salvador da minha vida. Eu não quero ficar neste mundo. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero o Senhor na minha vida. Aceite este pecador e lave os meus pecados, pois eu recebo o Senhor como meu Salvador e Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ser o seu servo, sua serva. Venha encher a minha vida do teu Espírito, me lave com o teu sangue, perdoe os meus pecados, pois eu lhe aceito. Eu obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor ter dado a sua vida lá naquela cruz para que eu pudesse ter vida. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, crendo verdadeiramente no sacrifício que Jesus fez por você, então você é salvo. E vá procurar uma igreja onde você possa se congregar. E mande essa live para outras pessoas e ajude essas pessoas a crescerem mais no conhecimento de Deus. Vá lá no YouTube também, inscreva e coloque o seu bonzinho, né, o seu like, comente, e assim você está ajudando o canal. Que o Senhor lhe abençoe e até o próximo estudo, até sábado.